Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E a partir deste ano, as crianças que estiverem matriculadas na pré-escola terão que frequentar 60% das aulas para cumprir uma nova lei federal. O Brasil tem quase 5 milhões de crianças na pré-escola. Segundo dados do Censo Escolar 2012, 77% estavam na rede pública e 23% frequentavam a rede particular. Os benefícios da educação infantil para a formação das crianças são consenso entre os especialistas, tanto que uma lei promulgada no ano passado determina que estados e municípios têm o prazo de até 2016 para ajustar suas redes e garantir a oferta de vagas a todas as crianças a partir dos 4 anos de idade. E esse é um grande desafio. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2009, apontava que mais de 1.600.000 crianças entre 4 e 6 anos estavam fora da escola. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir os investimentos para a abertura de mais vagas nas creches do país e, óbvio, a qualidade da educação infantil brasileira. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio o Renato Nutti. Ele é pai e membro do movimento Quero Creche de Campinas, no interior de São Paulo. Também aqui com a gente está a Hélia Barbosa, que é promotora pública e defensora pública da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Adolescência e da Juventude. E também conosco está o Rafael Parente, assessor do movimento Todos pela Educação. Você em casa, como sempre, também é o nosso convidado, então aproveite para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa pela internet. Você já sabe que tem 2 formas de mandar o seu recado. A primeira delas é na rede social, que eu vou colocar para você aqui, ó, tá aí, facebook.com/canal Futura Oficial. Aqui você já encontra esse post na página do canal com uma foto aqui, uma passeata do movimento Quero Creche. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada a sua questão. Daqui a pouquinho eu repercuto aqui no estúdio com os nossos entrevistados. Também você tem como opção o Twitter, no microblog, mande mensagens para o perfil @canal Futura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Bom, a gente tem esse dado, falando em creche pública, né, uma estimativa de que faltam 8 milhões de vagas, pelo menos, em creches no Brasil como um todo. Né? Isso, falando só em creches, de crianças de 0 a 3 anos, já falamos aqui um pouquinho da importância dessa fase inicial. A gente tem que pensar tanto na questão social de mães e pais que trabalham, como a formação das crianças. Mas a gente sabe que tem uma série de legislações prevendo a abertura de vagas, qualidade, agora essa nova lei falando em assiduidade das crianças que estão matriculadas. Mas eu começo perguntando para o Rafael, apesar de tantas leis, por que a educação infantil inicial, né, esses primeiros anos não são levados ainda tão a sério, talvez em comparação com outras fases da educação? Acho que existem 2 questões primordiais. Uma que eu acredito que seja orçamentária mesmo, das redes educacionais que tem de cumprir uma série de leis ao mesmo tempo, inclusive leis federais, municipais, estaduais, e o orçamento é limitado. Então, a gente volta para aquele debate da porcentagem do PIB, por exemplo, que é destinado à educação, se o que é destinado hoje à educação é suficiente, se o que os municípios têm para a educação, se eles precisam da ajuda dos estados ou da ajuda federal. Cada município tem uma realidade muito diferente. Aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, alguns municípios têm muito mais dinheiro por causa dos royalties do petróleo, outros são muito mais pobres. A gente tem desigualdades socioeconômicas e de poder fazer mais históricas no Brasil, e ainda falta muito para a gente conseguir mudar essa realidade, de fato conseguir ajudar todos os municípios e estados, porque o que a gente tem que pensar é que não adianta só propor a lei e aprovar a lei. A gente tem que falar também de onde vem esse investimento para que a lei seja cumprida, né? E uma outra questão, muitas vezes, é da própria consciência política dos governantes, dos secretários de educação e da própria população, que precisa entender que é um direito, que ela tem esse direito, e correr atrás desses direitos e exercer, né, a sua cidadania e cobrar dos governantes que esse direito, de fato, seja exercido. Muito
bem. Bom, boa parte da população em alguns locais do Brasil acabam se organizando, inclusive eu vou colocar na tela para você o Facebook do movimento Quero Creche, que você pode ter acesso às informações, às atualizações deles, está aí facebook.com/movimento Quero Creche, representado aqui no estúdio pelo Renato, lá de Campinas, cidade importantíssima do interior de São Paulo, aí uma cidade, inclusive, do interior de São Paulo, mas maior que muitas capitais brasileiras, né, Renato? Sim. Então, eu queria falar ouvir de você, na verdade, de que forma, a partir dessa falta de oferta de vagas e dessa estrutura que a população percebeu ineficiente para acolher essas crianças, vocês resolveram criar um movimento para demandar os direitos. O movimento ele parte da iniciativa de alguns pais que enfrentam tanto o problema da falta de vaga nas creches, né, para as crianças, que em Campinas nós temos a divisão da educação infantil em AG1, AG2 e AG3. O AG1 e o AG2 vai de 0 a 3 anos, né, que garantiria em tese o período integral, e o AG3 de 3 a 6 anos, que seria o meio período. Né. Para nós, tem o problema do déficit de vagas, que hoje lá oficialmente deve estar em torno de 7 mil crianças aproximadamente, e tem o problema da falta do período integral. Porque a realidade que a gente vive hoje, que a gente assiste, né, das famílias, é que todo mundo na família hoje trabalha. O pai trabalha, a esposa trabalha, os filhos mais velhos trabalham, não é? Então, a estrutura que antigamente existia, né, de ou a mulher ficar em casa, isso, o pai trabalhar, ou o irmão mais velho cuida dos irmãos, isso cada vez mais está desaparecendo. Não existe, isso acabou. Então, o que a gente tem na realidade, assim, a família inteira trabalhando e a necessidade, né, de um local adequado, digno, com condições mínimas para receber, para acolher a criança, aumentou, essa demanda aumentou. Né? As creches privadas, na nossa avaliação, não oferecem a mesma qualidade de ensino que as creches públicas em Campinas. Né? Tem uma história lá de luta dos trabalhadores da educação, das famílias, que conseguiu fazer com que a cidade atingisse uma educação infantil relativamente boa, né? Boa qualidade, mas que hoje, né, pela falta de investimentos, enfim, por uma série de questões, não atende mais enfim, ficou aquém, né? Ela não conseguiu acompanhar o crescimento da demanda. Então, a nossa exigência lá, a nossa reivindicação, além, né, do déficit de vagas, para acabar com o déficit de vagas, é a garantia do período integral de 0 a 6 anos. Tá? Porque que atualmente isso é dividido até os 3 anos, depois os 4 aos 6. Mas aí tem algumas situações, né, que eu estava comentando aqui com o Rafael. Por exemplo, algumas creches que teriam que garantir o período integral, por falta de profissionais, elas não garantem. Então, elas garantem o que era o meio período estendido. Aliás, foi o caso da minha filha. Né? Ela teria direito ao período integral, por um ano ela ficou no meio período estendido por falta... O que é? Qual a diferença do meio período estendido para o integral? Iria até 5 horas da tarde, o meio período estendido iria até 1 hora da tarde. Isso tem algumas creches vivem essa situação lá, né? Que a prefeitura está tentando sanar, aumentando a jornada de trabalho dobrando a jornada de trabalho dos funcionários, né, propondo aos funcionários que trabalhem em período dobrado. Então, tem essa situação. Né, e o impacto disso para as famílias é muito ruim. Né? Nós vivemos aí numa sociedade muito machista, né? Então, com essa situação, né, de não ter com quem deixar os filhos, as mulheres simplesmente estão deixando os seus empregos, ou nem procuram. Né? Isso acaba afetando o orçamento da família e a estrutura como um todo. Eu quero ouvir a Hélia também, voltando ao ponto inicial da questão da legislação. Estamos muito bem aí servidos de leis para, no papel, defender nossos direitos, garantir o acesso à educação para as crianças. Apesar disso, a educação infantil no Brasil segue sendo um problema gravíssimo, Hélia. Com certeza. Primeiro, quero agradecer esse honroso convite desse canal, de convidar a BMP para participar aqui, que vem se preocupando há muito tempo no trabalho de Todos pela Educação, junto com o movimento. Lançamos um livro ano passado e bem interessante isso. E nós nos preocupamos muito, nos envolvemos bastante com a questão de São Paulo. Se der tempo eu falo que terminou a judicialização e a criança sempre é prejudicada, né, com isso ao final. Na verdade, Cristiano, se me permitem todos, com todo respeito a todos, autoridades ou não, pais, sociedade como um todo, nós não estamos cumprindo o dever constitucional do artigo 227. É dever de todos, da família, da sociedade, do Estado, garantir todos os direitos fundamentais, dentre os quais a educação. Então, é um direito à educação. O direito à educação é um direito universal,
público subjetivo significa que todos têm o direito de acessar a educação e com qualidade. O que não ocorre nesse país. Volto a comentar até a minha indignação, e eu acho que da ABMP, de que a educação você acabou de colocar aqui, Rafael, Renato. A diferença que existe entre o público e o privado, o ensino no Brasil, né? E a gente chega à questão da creche com um grande problema hoje. E se nós não nos preocuparmos com a educação, o que será desse país? Eu conversava outro dia com uma funcionária do Banco Mundial e ela preocupadíssima com os futuros índices da nossa juventude por falta de educação. As pessoas não têm qualificação, elas não estão preparadas para o mercado, para o desenvolvimento pessoal e social. Então, assim, é muito sério, cada estado, cada município trata de uma forma. É responsabilidade, é obrigação legal dos municípios, mas eles compartilham com a sociedade privada organizada em algumas famílias, cuidadoras, as pessoas absolutamente sem nenhum preparo, sem qualificação pedagógica, sem os instrumentos necessários e ferramentas para orientar essas crianças. O primeiro passo. Aliás, quando as creches emergiram, principalmente no Brasil, vieram decorrente do movimento emancipatório da luta das mulheres para sua emancipação, seu desenvolvimento profissional e a busca de participação na sociedade, família coletiva. Supostamente teria então, assim, mas ao as mulheres no mercado de trabalho buscarem essa luta, emergiu esse problema de a necessidade onde deixar os nossos filhos, com quem deixar, mas eu falo de uma necessidade para as mulheres de baixa renda. Porque as pessoas com condições econômicas favoráveis, elas têm hoje escolas e creches que talvez não seja nunca como a condição de viver com o pai e com a mãe, mas supre de alguma forma as carências, as lacunas, com toda uma proposta pedagógica e metodológica. As crianças as mulheres de baixa renda, elas largam os trabalhos, elas se sentem discriminadas, não dão a elas a possibilidade de elas trabalharem, porque não tem como deixar. Se deixar sozinhos terão muito mais problemas, né? Que nós sabemos, violências sexuais, abandono e uma série de outros riscos. Então, nos preocupa muito com essa baixa renda das mulheres, e o Estado não está olhando como deveria fazê-lo. Ele não cumpre com sua obrigação, quer estadual, quer municipal, porque legislação, como você colocou, não é o problema. Nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e das Mulheres, que tratam da educação como uma questão de desenvolvimento e dignidade. O Brasil veio subscrever, o Brasil traz na sua Constituição Federal, o mote dela é a dignidade humana e, para tanto, a educação é indispensável. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive é mais exigente, determina a efetivação do direito à educação. E que ainda tem a Lei de Direitos Básicos, claro que mudou recentemente, então... Essa busca, essa luta emancipatória, esses movimentos são indispensáveis e, graças a Deus, nós existimos uma sociedade hoje que vá na busca dos seus direitos, né? Então, eles têm provocado essas mudanças legais, mas não é só um problema. Eu diria que, talvez hoje, é um problema de vontade política, como vocês colocaram, de recursos, porque tem uma vontade política e não tem uma dotação orçamentária, eu não vou poder fazê-lo. Mas, pelo que a gente observa, o governo federal contribui para os municípios, para que eles possam oferecer essas creches e fazer os convênios, mas isso também é insatisfatório. Então, assim, é um grande pecado nacional essa omissão, essa indiferença. E aí, você falou em consciência, a gente tem que sacudir a nação brasileira, sabe por quê? Volto a repetir, já que você me colocou a questão da legalidade. Não é uma faculdade, não é um privilégio, não é um favor, é dever. É dever e é básico, dever, né? Se é em dever, relação é a isso, eu vou chamar você de casa a participar também aqui do nosso bate-papo pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone. Tem várias participações chegando já pra gente, inclusive as pessoas ainda têm muitas dessas dúvidas. A gente falou aqui que existem as leis aí para defender esses direitos, mas, por exemplo, a pergunta do Ariovaldo de São Paulo, de 62 anos, obrigado, Ariovaldo, pela participação. Ele pergunta, todas as famílias têm direito à creche, independente de renda, Rafael?
Todas as famílias, segundo as leis, todas as famílias, independentemente de renda, de status social, socioeconômico, têm direito à creche. A questão é que, na maioria dos locais, dos municípios e estados no Brasil, não há oferta para suprir a demanda, ou seja, existem muito mais famílias, muito mais crianças listadas em lista de espera para conseguirem esse direito à creche do que, de fato, creches para que as crianças possam ter educação de qualidade, né? Então, se por um lado a lei está lá e ela deve ser cumprida, por outro lado, na prática, o que a gente vê é uma realidade completamente diferente. Bom, e essa lei que prevê, então, que até 2016 todos os estados e municípios ofereçam vagas para as crianças aí para a educação infantil, como é que vocês avaliam? A gente está caminhando para isso? 2016 já está aí, né? Em 2 anos a gente vai conseguir suprir essa demanda tão grande? O que você acha, Renato? Bom, se seguir a maneira como a educação pública, né, vem sendo tratada hoje, pode até ser que contemple, mas de maneira muito precária. Como é que você percebe em Campinas, como está essa situação? Tem esse esforço no momento para ampliar essa oferta de vagas? Eu acho que tem muita promessa, né, muito discurso, mas assim, uma decisão efetiva, né, de olha, nós vamos resolver o problema da falta de vagas em creches, né, nós vamos resolver o problema do período integral, isso não tem. E aí, assim, se você me permite, eu acho que tem a pergunta desse senhor de São Paulo, eu acho que antes de mais nada a gente tem que ver a creche como um direito da criança, né, não é um direito da família. Cabe à família lutar por esse direito por razões óbvias, né? Uma criança não tem condições de fazer protesto, de se organizar, não tem... É o direito da criança, o direito enquanto da criança, o seu direito à educação de qualidade. Sim, então assim, é fundamental a gente entender isso, é um direito da criança, né? E que cabe aos pais e à sociedade, no seu conjunto, de tornar esse direito efetivo. Né? Porque senão a gente acaba entrando numa discussão de que família, que dada o tamanho da desigualdade social brasileira, a gente acaba entrando numa discussão de que essa família tem mais direito, ou aquela família tem menos direito, porque aquela ganha um pouco mais, ou essa ganha um pouco menos. É um direito da criança e ponto. Né? Tanto é que a discussão que a gente faz lá é assim, é creche pública de qualidade em período integral para todas as crianças. Né? Assim, sem discriminação se a família ganha isso ou ganha aquilo. Né? Então a gente tem que ver, eu acho que tem que ver sobre esse viés. E aí, eu acho que repetindo, né? Acho que não... dadas, né, as condições em que vem se tratando, né, a educação pública, pode ser que sim, que se contemple essa exigência, né, até 2016, mas da maneira precária, que a gente, indigna, né, que a gente assiste hoje. Bom, a Hélio e o Rafael falaram um pouquinho sobre a questão do orçamento, né, divisão de orçamento para as diferentes etapas da educação básica. Como você avalia em relação ao que os municípios e estados têm investido agora, Rafael? A gente está próximo, está no caminho para atingir essa meta? Não, como a Hélia falou, existe uma ajuda federal para os municípios, essencialmente para a construção de novas creches, mas a gente tem que lembrar que não é só um prédio, não é só uma construção, colocar um terreno... A estrutura física não basta. Prédio, não, pelo contrário, você tem uma série de outros fatores que têm custo também, e o principal deles é a contratação de pessoal qualificado também, que, como já foi colocado aqui, não é um depósito de criança, não é um substituto de babá, é uma fase muito importante da fase de qualquer pessoa. Essa fase de 0 a 3 é quando a gente aprende mais, a gente absorve mais e vai ter efeito para o resto da vida. Então, para você conseguir reter pessoas qualificadas dentro das creches, você precisa, logicamente, pagar bem para que essas pessoas fiquem. Né? Então, além de tudo, tem os materiais que são utilizados dentro das creches. Então, são vários custos que, de fato, a gente tem um jogo aí de repasses que, no final das contas, não chega a, de fato, conseguir suprir a oferta, né? Ter toda a oferta que precisa ter. Você falou dos profissionais bem qualificados, existe inclusive entre os educadores, né, uma vertente que defende que os profissionais com mais tempo de experiência devem, na verdade, atuar nos anos iniciais, né, que é onde as crianças precisariam dessa atenção mais forte, não o contrário, como acontece normalmente nas redes, né, que profissionais recém-formados normalmente acabam entrando nos anos iniciais, né, Elia? Eu gostaria de colocar 2 aspectos interessantes, já que o nosso tempo é reduzido para tantas informações. É com relação, porque Renato me chamou a atenção, da preocupação dele, que lá em Campinas, os conselhos tutelares, vai para os conselhos tutelares, que eles têm esse papel realmente de fazer essa tutela, né, e buscar as instâncias para garantir o direito. É a não efetividade desse direito.
sob o ponto de vista da legislação e da judicialização, que se critica muito hoje. Deve ou não deve ir ao judiciário para que se assegure o direito? Bom, como é unânime, todos nós sabemos, é direito à educação. E o Estado e o município têm que assegurar o acesso com qualidade e equidade. Né? Como vários casos, só pontuando aqui, como ele está dizendo, listas, várias famílias já foram à justiça recorrendo vagas. Então, tem dois momentos de a justiça. O que ele colocou. Não é só... Não tem tido eficácia e a justiça para dizer eu quero uma vaga, porque é um direito universal, é um direito que eu tenho, a educação. O juiz analisa, é direito, e é direito fundamental e constitucional, determina. Só que há uma, como eles falam, há uma tensão hoje muito grande nacionalmente entre essa demanda das vagas que não existem, entre as necessidades que tem de colocar as crianças nas creches, nas pré-escolas, e a não oferta do serviço pelo poder público. Busca-se um consenso, e esse consenso não se chega, que é trabalhar junto com o governo, um período de transição que pudesse cumprir. O que foi que aconteceu na cidade de São Paulo? Vale a pena essa ressalva. São Paulo partiu por esse movimento de busca da garantia do direito à educação e terminou tendo apoio pela primeira vez no Brasil, e vale destacar isso, do Poder Judiciário. Realizou-se uma grande audiência pública para trabalhar junto com o município, a Secretaria de Educação do município do Estado de São Paulo, da capital, para oferecer um número significativo, que eu nem tenho ao certo, Rafael, de necessidade de vagas que não existiam. Depois disso, enquanto tramitava essa possibilidade de um acordo, fizemos um encontro à BMP com vários parceiros, inclusive com a Prefeitura e o Poder Judiciário, administrando essa interlocução. E o próprio desembargador lá disse, olha, vamos fazer um acordo, é melhor do que uma decisão. Não houve um acordo, o consenso não existiu, o que é difícil. Apesar de Habermas ter ensinado isso, que é a coisa mais importante, negociar com razoabilidade para garantir os direitos. O que aconteceu? Não se fez acordo, condenação, sentença, numa ação civil pública, movida pela Defensoria Pública com apoio nas instituições, e condenou o município a até 18 meses de dezembro de 2013, ele vai ter que construir a metade dessas 150 mil vagas e o restante até 2016. Vai fazê-lo? Vai haver recurso, vai executar, vai ter eficácia, mas é uma decisão. O que difere da decisão só de mandar a criança ir para aquela creche. Então, seria um avanço por meio do judiciário. Do judiciário. Tem sido questionada a ineficácia dessa só decisão de colocar na creche e suprir a vaga, e é injusta. Alguns argumentam, e explico por quê. A cada menino ou menina que o juiz determina que ocupe a vaga na creche, está tirando outros. Está tirando para ter a vaga. A gente está, e aí, só rapidinho, a gente está acabando. A base, Renato, está, além da Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 208, que para mim é a maior inteligência do ECA. Ele traz a garantia dos interesses difusos, individuais e coletivos, a proteção desses interesses. E coloca a educação como sendo obrigatória e necessária. Se o poder público oferece o serviço de educação de forma insatisfatória ou não oferece, que foi o caso de São Paulo, você pode entrar com ação civil pública, Ministério Público, Defensoria Pública e associações com mais de um ano. Então, eu acho que nesse momento, para que nós possamos cumprir, não é que eu defenda a judicialização. Era melhor se tivéssemos o consenso, por essa pressão da sociedade civil. Ampla a todos os Mas cidadãos. Se chegar a algum momento não conseguir, lá em Campinas, vão à Defensoria Pública ou ao Ministério Público e entrem com ação civil pública. Muito bom. Porque nós vamos ter que executar. E a execução implica em quê? Desobediência da ordem e prisão. Será que o juiz vai executar e mandar prender um prefeito? Vamos ver, vamos pressionar para ele cumprir o direito. A gente fica então por aqui no Conexão de hoje. Infelizmente, o nosso tempo voa aqui, então, Hélia, Rafael, Renato, obrigado pela participação. Deixa eu pontuar aqui só participações do Alexandre, da Maria Lúcia, da Heloísa. A gente não conseguiu aqui entrar em todas as questões, mas muito obrigado pela participação. Você pode ver mais Conexão Futura amanhã, a partir das 2h30 da tarde, ao vivo. Como sempre, eu espero você. Até lá.
Olá, você vai assistir agora a faixa Euronews. São 10 minutos diários de notícias da Europa e do mundo sobre ciências, tecnologia e educação. Os programas aqui têm uma simpática narração em português de Portugal. Aproveite!